E aí, pessoal, eu aqui de volta, né, fazendo vídeos semanais, falta de tempo, mas esses vídeos precisariam ser, há necessidade de que fosse pelo menos 2 por dia, para dar conta de tantos assuntos, né? Eu vou me atentar aqui aquele que eu considero mais importante, que é o pedido de demissão de Sérgio Moro, né? O desentendimento ali entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, que eu acho, no meu entender, que isso vai trazer uma crise grande para o Brasil, maior do que nós já estamos tendo aí, do que essa do coronavírus, né? Então, como todos sabem, Sérgio Moro pediu demissão e ao pedir demissão ele fez algumas denúncias graves que precisam ser apuradas, né? O ministro é uma pessoa muito séria, o ministro é alguém que a gente respeita muito, mas desculpe, não podemos ficar só na palavra dele, né? No meu entender, não. É preciso haver aí as devidas provas e aí vamos saber o que vai acontecer. Bom, de todo modo, ele fez ali algumas denúncias. Aliás, não precisava nem das denúncias, o simples fato da saída dele já enfraquece demais o presidente. O presidente, infelizmente, já cometeu vários crimes de responsabilidade. Por quê? Porque crime de responsabilidade no Brasil é muito fácil de cometer. Qualquer ato do presidente, né? Juridicamente é possível, se você ali usa de um artifício ou outro, você põe aquilo como crime de responsabilidade. Então, o impeachment no Brasil, apesar de ser jurídico e político, ele fica sendo quase que só político. Porque o crime de responsabilidade é quase impossível não se cometer. Bom, nesse sentido, já há pessoas aí fazendo pedido de impeachment do presidente. E agora ele vai ter dificuldade, penso eu, para se segurar no cargo, né? Porque agora ele precisa de apoio político para manter no cargo, né? Algo que não precisava antes, por quê? Porque tinha apoio popular. Com apoio popular, os, os colegas políticos ali, eles ficam, né, receosos de levar o impeachment para frente e eles perderem apoio político, né? Eles não querem, lógico. Também não queria se eu fosse político, gente, imagina. Só que agora, penso eu, ele vai perder apoio político. Então, ele vai ter que se segurar no cargo politicamente. Bom, ele que sempre disse que não faz acordo e que etc e tal, e disse, né, lá naquela passeata lá, que foi pedido o AI-5, que não quer negociar, agora ele será obrigado a negociar. E lamento dizer, ele vai ter que negociar com aquele pessoal ali menos, digamos ali, de uma moral mais flexível, para não usar termos aí mais pejorativos, né? Porque é esse pessoal que vai segurar ele. Com certeza. Então, primeiro problema é esse. Vamos ter que ter essa negociação aí que, olha, desculpe o termo, mas para transformar-se numa negociata é com pouca conversa, né? Não fazendo isso, ele corre risco de cair. O que, no meu entender, é nefasto para o país. Nefasto. Não sou favorável, não acho que devemos ter um impeachment agora, né? Então, nós vamos fazer uma conta aqui. Nós tivemos, após a redemocratização, tem pessoas que não gostam desse termo, mas então vamos falar aqui de forma clara. A partir do momento em que tivemos políticas não, tivemos eleições diretas para presidente, nós tivemos 5 presidentes eleitos. Vamos contar aqui: Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Bolsonaro. Então foram 5. Tamar e Temer eram vice. Então, 5 presidentes. Desses 5 presidentes que tivemos, salvo engano, todos eles, sem exceção, sofreram pedido de impeachment. Ou seja, teve o pedido de impeachment, ele foi arquivado. Gente, não é possível isso, sabe? Nós não temos, assim, condições para isso, né? Vocês há de concordar comigo que o simples pedido de impeachment já complica ali o trabalho do governo, no caso atual, já muito complicado. Dos 5, 2 sofreram impeachment de fato, né? O Collor e a Dilma.
Então, isso traz uma estabilidade política muito grande, né? Então, eu sou contra impeachment, não devia nem ter pedido impeachment. O Brasil precisa de mudança, ele não precisa de ruptura. Ou seja, a nossa democracia, que é jovem e frágil, ela não precisa acabar para que o Brasil melhore. Até mesmo porque na maior parte da nossa história, nós vivemos sob ditaduras, né? Se não uma ditadura ferrenha, e esse pessoal não aceita esse termo ditadura, democracia livre, onde o pessoal tinha direito ao voto ali, aquela coisa ali, como é atualmente, nós nunca tivemos. Nós tivemos agora, recentemente. Veja bem, nós já tivemos eleições no passado, né? Mas como que era esse voto? Primeiro aquele voto lá, se eu não me engano o termo aqui é cessitário, né? Que o pessoal é, tinha direito ao voto de acordo com a propriedade, né? Começa por aí. O voto mais democrático que tivemos, né, veio bem depois ali, 1933, 35, não me lembro muito bem a data, foi que as mulheres adquiriram direito ao voto. E os analfabetos conseguiram direito de voto após a Constituição de 1988. Então vejam bem, o nosso país ele era composto, na maioria das vezes, na maior parte da sua história, pela maioria de pessoas analfabetas. Se você tira o direito do voto para analfabetos, você tira a grande maioria da população do direito de votar. Você simplesmente abre mão daquilo que entendemos por democracia. Então, se nós vivemos a maior parte do tempo, de uma forma não democrática, e estamos como estamos, e não estamos tão bem, por que a gente deveria voltar a esse tempo, acreditando que aí sim seria o nosso avanço, a melhora viria disso? Se viesse, viria lá desde a época lá dos portugueses lá, porque era assim e não desenvolveu. Aliás, eu me atrevo a dizer que o Brasil melhorou de fato foi após a redemocratização ali de 1988. Para mim, o Brasil avançou muito, apesar de toda a turbulência, foi a partir de 1988, tá? Não estou dizendo que no passado não fizeram nada. Tiveram grandes presidentes, tiveram pessoas aí importantíssimas aí que fizeram grandes coisas, inclusive do governo militar, né? Eu que sou um crítico do governo militar, eu reconheço coisas ótimas que se fez naquele governo, tá? Eu tenho críticas em relação ali à perseguição que tinha as pessoas, etc, tudo isso. Agora, eu reconheço ali as grandes obras, tudo que se fez de bom ali naquele governo, tá? Teve coisas boas sim, tá? Então vamos falar a verdade aqui. Mas a melhora mesmo, ela aconteceu agora na redemocratização, tá? Então, nós não precisamos de uma ruptura, tá? Nós precisamos de uma mudança de verdade. E o melhor momento do Brasil, eu atrevo a dizer, é quando a gente tinha, na minha opinião, tá? Vocês têm todo o direito de discordar, mas isso é uma opinião muito pessoal. Na minha opinião, é quando a gente tinha o PSDB no poder com o PT como oposição. Para mim foi a melhor fase do Brasil, pelo menos nesses 50 anos de vida que eu tenho, certo? E ali, os embriões da extrema-direita que agora está no poder, eles diziam o seguinte: PT e PSDB é a mesma coisa, não há diferença entre eles. Bom, eu discordo. Sabe por que eu discordo? Porque eu acho que a semelhança ela existe mesmo é o que tem agora com o PT, né? E vamos aos fatos. Olha, veja bem, quando o PT estava no governo, o que o PT promovia, o que o PT falava? Eles contra nós. Propunham uma divisão para o país. Não, essa divisão ela não foi proposta e implementada pelo governo atual. Ela foi proposta e implementada pelo governo do PT, certo? E essa divisão e essa questão deles contra nós
ela permaneceu no governo atual. Então, por isso que eu digo que é muito mais parecido. Ali você dá houve uma radicalização ali e você faz isso, ó, quase 360 graus. Então, você praticamente se encontra ali. Então, há algumas divergências ali, mas são bem menos. Bem menos. Falha grave aí, hein? Perdão aí, é? Não existe palavra menos, tá? É bem menos do que PT e PSDB. Então tem uma divergência ali, aborto, religião, aquela coisa bem simples ali. Porque no fundo, o modus operandi, a maneira de governar é a mesma, sabe? É eles contra nós, o povo tem poder, nós temos que colocar para o povo, etc e tal, né? Ali, eufemisticamente, o PT não usava povo e já subentendia como povo o pessoal mais pobre, o pessoal da periferia. Agora se entende por povo, o povo de uma forma geral, não sei, né, não fica muito bem claro, mas é o povo brasileiro, etc e tal, é ele ali no poder, entendeu? Então é tudo meio parecido. Vejam, a crítica que faziam da imprensa é a mesma, né? Então a culpa é da imprensa, a imprensa fala mal, pegamos no pé, etc e tal. Veja como que isso combina com o PT e o atual governo, né? O desprezo pela democracia, idem, né? O governo atual tem desprezo pela democracia. PT tinha um grande desprezo pela democracia. Só sabia falar mal da imprensa, igual sabe falar agora. O pessoal financiado ali nas redes sociais para dar aquele apoio, para falar mal da imprensa, é até mais forte agora. Mas já existia também no PT. Bom, e alguém vai dizer assim, não, atualmente não há financiamento, o pessoal faz de livre espontânea vontade de graça. Aí vocês acreditam mesmo? Vocês acham que eu acredito que não tem financiamento? Eu não sei de onde vem. O pessoal não sabe de onde vem, mas que tem, tem. Ou vamos dizer que não há financiamento ali, ninguém paga nada, tudo de graça. O pessoal passa o dia inteiro ali nas redes ali, não trabalham, ganham dinheiro de onde? Então, para mim, existe sim financiamento, né? Bom, se não existe, desculpa aí, né? Mas precisa esclarecer isso aí, porque não está aparecendo que não tem financiamento, não. Né? Então é nesse sentido. Então o Brasil precisa de uma ruptura com isso. O Brasil precisa voltar, o Brasil precisa, de fato, de um governo que pense no povo. Agora, não é rompendo com a democracia. E não é esse modus aí que existe. Então, quando o pessoal votou no atual presidente pensando que estava mudando muita coisa, né? Eu até entendo ali, etc e tal, os motivos, mas estava ali, a meu ver, bem claro que mudanças ali não estavam acontecendo. E seria mais ou menos a mesma coisa, né? Só trocava o sinal ali, etc e tal. Mas mudança de fato não existia. Nós precisamos de mudança e mudanças dentro da democracia, tá? É importante dizer, né, nessas semelhanças que eu estou apresentando, que tanto o atual governo quanto o PT, eles falam muito em democracia, tá? Então, quando você precisa reforçar aquele apoio ali, é porque parece, pelo menos aparentemente, você não tem todo esse apreço por aquilo que você diz defender. Então, eu vejo dessa maneira, gente. Eu vejo dessa maneira. Então, não tem aí uma ruptura. Agora, para finalizar aqui e voltar ao tema, né? Voltar ao tema de fato, né? Porque eu falei bastante de forma paralela. Não vejo que seja motivo para impeachment. O presidente ele precisa sair no voto e nós precisamos saber escolher bem o nosso próximo presidente, mas que ele saia ao fim do mandato com votos. E digo mais, ele precisa sair enfraquecido. Porque o impeachment, gente, vamos ser sinceros, o impeachment da Dilma, ele não enfraqueceu o PT como as pessoas imaginam, como gostariam, etc e tal. Tivesse enfraquecido, não teria chegado ao segundo turno. Nós tivemos
que escolher entre o PT e o atual governo no segundo turno. Se algum tivesse fraco, não aconteceria. Então vocês imaginam, né? Depois de tudo isso, fazer o impeachment e etc e tal, que tem gente aí já querendo, e no final das contas, nós chegarmos ao fim para termos que disputar entre PT e o bolsonarismo novamente. Que o bolsonarismo, seja sincero, não tem partido ainda, mas poderá fazê-lo em breve, ok? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Quero pedir desculpa por ter feito um vídeo mais longo, né? Porque como eu não estou fazendo vídeo durante a semana, então os assuntos aqui eles se acumulam e eu me estendo, fica um vídeo mais longo. Mas agradeço você por assistir até o final, ok? Muito obrigado a todos, forte abraço e até o próximo vídeo.